Ok, então vamos começar. Depois de um longo e tenebroso inverno, estamos aqui para o estudo 13 do Evangelho de Lucas. Nós estamos no capítulo 7 e vamos conversar sobre os 17 primeiros versículos, tá? E é interessante porque tem uma parte aqui que nós, assim, a gente já cansou de ouvir, tá, e parece que quando você vai estudar de novo, parece que faz alguma coisa nova, né? Então, vamos lá. A pergunta 1 diz o seguinte, né? Quem precisou de Jesus? E aqui nós sabemos essa história, que foi o quê, né? É, Lucas 7, de 1 a 3, diz o seguinte: Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Então vamos lá aqui. Esse aqui ele era um centurião. O centurião era o responsável por 100 soldados, tá? Por isso que ele era centurião. Então ele era uma pessoa de comando militar e ele era romano. E os romanos invadiram lá e ele estava assim meio que oprimindo mesmo. Então o que aconteceu nessa época? Tinha o judeu, aí tinha os romanos, que teoricamente para eles eram os inimigos, e aí começou a aparecer os cristãos, que estavam seguindo um cara louco e que também batia de frente. Então, a judeusada lá estava em papos de aranha, por quê? Eram eles muito fechados e tinha esses que seguiam esse tal de Jesus aí, e tinha esses que eram os soldados de Roma, que eram eles que cobravam os impostos e que oprimiam o povo, né? Então, nós vemos que os religiosos da época, né, que a gente fala dos fariseus, fariseu é uma palavra ruim. Não, o fariseu era o teólogo daquela época. Ele se sentia oprimido de tudo quanto é lá. Mas eu não estou defendendo eles, não estou dizendo que isso é justificativa para tudo que eles fizeram, só explicando a situação. Então, o centurião, as pessoas gostavam dele, porque ele era mais flexível, ele tinha senso. Então, vamos ler o que fala logo a seguir, que aí nós vamos entender qual era o tipo desse cara, tá? Então, a pergunta 2 diz qual o diferencial desse soldado romano. Então, diz o seguinte: o que ele fez? Ele mandou alguns anciãos dos judeus pedindo para que viesse curar o seu servo. Então, ele mandou para os judeus os anciãos, porque os anciãos eram os religiosos, era o médico, o político, o advogado, era o juiz, era tudo eles, né? Então, ele mandou lá, e eles, olha que interessante, e eles mandaram os anciãos dos judeus para salvar o servo. Então, esses chegando a Jesus, com instância, lhe suplicaram, dizendo, ele é digno de que lhes faça isso. Então, interessante é que, primeiro, ele foi atrás dos judeus para curar o seu servo, era um empregado dele, que ele muito amava e que estava morrendo. Então, ele foi em quem? Bom, aqui os soldados, o exército romano não vai poder fazer nada pelo meu empregado. Vou atrás dos judeus, porque os judeus, e ele era muito flexível, os judeus gostavam muito dele. Nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente. E aí, eles não conseguiram, foram atrás de Jesus e dizendo, ele é digno de que faça isso, porque é amigo do nosso povo. Ele mesmo nos edificou a sinagoga. A sinagoga era a igreja dos judeus lá. Então, veja que ele era um cara, embora ele fosse enviado do exército romano, ele era um cara diferente. Então, assim, não importa onde você está, você pode ser diferente, pode fazer a diferença. E toda diferença que você faz, você vai colher em troca. Então, vamos ver aqui. Então, diz que o próprio judeu, os anciãos judeus estão falando para Jesus, ele mesmo é amigo do nosso povo e ele que edificou a sinagoga. Então, eles foram ver o que Jesus fez. Então, a pergunta 3 diz o seguinte: qual foi a atitude de Jesus com um soldado do exército que oprimia os judeus? Porque ele era isso. O soldado romano, o exército romano, oprimia os judeus. Então, aí vão os anciãos judeus lá falar com Jesus. Então, Jesus foi com eles. Jesus parou o que estava fazendo e foi com eles. E quando ele estava perto da sua casa, o centurião enviou amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque eu não sou digno de que entres na minha casa.
Olha que legal, ele percebeu que o próprio Jesus estava indo e ele já conhecia a fama. Então, eu vou dar uma dica, se você teve a oportunidade de acompanhar o The Chosen, eles mostram ele como ele era, né? Pegam, claro que é uma novela criada em cima do Evangelho de Mateus, mas ele mostra como esse centurião, ele era uma pessoa legal. E Jesus, e ele reconhecia, porque ele escutava as coisas que Jesus estava fazendo. Inclusive, na série, mostra que ele era muito amigo de Pedro. Mas, lógico que na Bíblia não está escrito isso, tá? Isso é uma alegoria, mas poderia até ser, não vai causar diferença no sentido original da coisa. Então, o que acontece? Ele viu que Jesus estava indo, então ele mesmo mandou um empregado lá falar: olha, não te incomodes, eu não sou digno que entre nessa casa, porque eu sou romano e você é Deus, né? E aí, olha a pergunta 4, qual a atitude do soldado perante Jesus? E aí, olha o que ele fala para Jesus: por isso, eu mesmo não me julguei digno de ter contigo. Quer dizer, o Senhor minha casa não é digna de receber, mas eu também não sou digno de falar contigo. Por isso que eu pedi para alguém ir, porém, manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou um homem sujeito à autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a esse, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faz isso, e ele faz. Então, ele está explicando para Jesus qual era o cargo dele, que ele entenderia muito bem se Jesus não acompanhasse, se Jesus não fosse. Então, ele está explicando isso. E aí, é muito legal, porque a pergunta 5 diz o seguinte, veja bem, na verdade, ele pediu para chamar Jesus, porque o servo dele estava doente. Quando Jesus está chegando, ele falou, não precisa vir. E que ele resumiu nisso aqui que ele está falando? Se você falar, faça, ele vai acontecer. Vai acontecer, porque eu sei que o Senhor tem poder. Então, a conclusão que Jesus chegou diante da atitude do soldado foi o seguinte, olha só, está no versículo 9. Ouvidas essas palavras, admirou-se Jesus dele e, voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Por quê? O que ele estava dizendo? Mestre, tipo assim, o senhor tem tanto poder que se o senhor falar uma palavra, o meu empregado vai ser curado. Não precisa se incomodar de me ver. Então, ele tinha certeza que apenas uma palavra de Jesus resolveria. Por que ele tinha essa certeza? Ele deve ter ouvido falar de muitas pessoas curadas, da mulher do fluxo de sangue, os cegos que voltavam a ver, os leprosos que ficaram limpos. Ele já tinha a fama de Jesus já se espalhava. Então ele falou, pode só mandar uma palavra. E Jesus falou, gente, o que ele está dizendo aqui? O cara é um romano, e o romano tem mais fé do que vocês. Eu não achei uma fé dessa em todo Israel. Então, não importa da onde você veio, Jesus veio para igualar. Então, mas eu não sou israelita, eu não sou judeu, então também eu não tenho direito. Você tem, porque Jesus é a porta para igualar a todos. Então, ele chegou e ele falou para o povo, ainda deu uma dura, né? O romano, o soldado romano, que oprime vocês, e, no entanto, quer dizer, oprime, que era o serviço dos soldados, né? E, no entanto, ele tem mais fé do que de vocês. E aí, e Jesus voltando, e aí eles voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. A consequência da fé desse soldado foi o quê? Ele conseguiu a cura do seu empregado. Então, aqui, veja bem, o que Jesus falou? De acordo, pode ver, todas as vezes que Jesus fez curas, ele fala de acordo com a sua fé, de acordo com a fé dos amigos que desceram o cara pelo telhado, de acordo com você acredita, porque se tiver fé do tamanho do grão de mostarda, todos nós conhecemos esse texto, e na verdade nós não exercitamos a nossa fé. Então, como você pode ter fé no impossível? Você tem que se alimentar, não é de falácia, não é de mentira, é se alimentar das coisas que Jesus fez. Então, você vai pensar assim, se Jesus fez isso na vida do fulano, ele vai fazer na minha também, ele pode. Então, isso alimenta a sua fé. Em vez de ficar só falando com pessoas derrotadas,
ó dia, ó mês, ó ano. A minha geração sabe o que eu tô falando, um desenho animado que tinha uma hiena que chorava, tá? Só sabia fazer isso. Então, nós vemos pessoas que só sabem reclamar. Então, o que que acontece? Essa não é fé, não é fé, fé é a certeza. Vamos lá ver em Hebreus. Fé é a certeza das coisas que se esperam, mas que se não vem, as coisas que não existem, é você ter a plena convicção do que não existe, vai existir, você vai trazer à existência aquilo. E aí foi a fé do centurião que curou o jovem, tá? Que curou o jovem. Então, é muito legal isso. Ele tinha tanta fé que ele não precisou Jesus ir lá benzer o corpo, dar remedinho, nada. Só enquanto eles conversavam, os empregados dele voltaram e o servo já estava curado. Porque o encontro com Jesus transforma tudo. Um encontro com Jesus é capaz de mudar toda a história da sua vida, botar um ponto final agora e começar uma página nova, tá? Então, eu sempre pergunto, qual a sua última experiência com Cristo, né? Ah, minha última experiência foi lá 10 anos atrás. Oi, de lá para cá não aconteceu mais nada? Você guardou Jesus embaixo da cama, né? Ou quando eu precisar ir, eu vou te chamar? Não, você tem que ter experiências a cada manhã, que ele está aí para te ajudar a caminhar, para fazer o seu dia a dia diferente. Ele está aí, gente. Jesus está vivo e ativo, tá? Então, é muito interessante isso aqui, porque o centurião era um bom homem, e quanto ele pertencia a uma categoria de pessoas que oprimiam, e ele teve fé de tanto escutar. Então, ele escutou tanto, então quem sabe no meu caso ele vai fazer. E foi isso que ele viu, tá? O seu servo foi curado. E aí, passando disso, o servo estava curado, e aí eles estavam na porta da cidade de Naim, né? As cidades eram todas muradas, vocês sabem, né? As cidades eram fechadas para evitar ataques. Então, passando na porta da cidade, olha o que aconteceu. Pergunta 7. Que tipo de grupo estava passando a porta da cidade de Naim? Em um dia, aí vamos lá, em um dia subsequente, quer dizer, no dia seguinte, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Imagina, onde Jesus ia, a turma que tinha atrás, né? Como se aproximavam da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Então, o que aconteceu? Quando Jesus está chegando na porta da cidade, ele vê passar um funeral. Enterro, né? Enterro, funeral. Ele viu passar. E aí, o que acontece aqui? A pergunta 8 diz, por que você acha que Jesus teve pena da viúva? Então, agora aqui nós vamos ter uma aulinha de história, tá? O texto diz, vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e disse, não chore. O que acontece aqui? Naquela época, aqui aconteceu muitas coisas, nós conhecemos essa história de cor e salteado, mas vamos entender para poder ver realmente o valor, o significado que ela tem, porque que ela está descrita aí. Naquela época, a mulher não trabalhava, certo? Então, o que acontece? Se a mulher era viúva, ela precisava do filho para sustentar. E aqui fala que essa mulher teve um único filho. Ela era viúva e tinha um único filho. E esse filho morreu. E diz a história que ele era meio rapazinho e ele era homem. Então, essa mulher ela estava triste porque perdeu o filho, mas ela sabia que ela estava condenada a ficar mendigando, porque ela não podia trabalhar. A mulher não trabalhava, entendeu? Então, o que acontece? Ela estava chorando porque perdeu o filho e porque ela sabia que para ela não tinha mais jeito. Não tinha mais jeito. E aqui não é que nem a sogra de Pedro, não é que nem a filha de Jairo, que estavam doentes. Não, o menino já estava indo ser sepultado. E aí Jesus viu e teve dó dela e falou, não chores. E aí o que aconteceu? Naquela época, como não tinha saneamento básico, né? As coisas eram muito complicadas, tinha uma regra que você não podia encostar em morto, que você era impuro, tá? Porque muitas vezes você não sabe que o morto morreu, você vai encostar, abraçar, beijar, sei lá o quê, você pode pegar a doença dele. Então, os judeus já classificam, não pode botar a mão, não pode botar a mão.
Nem quem estava carregando, tá? Carregava o caixão, não sei como é que era naquela época, que aqui não fala, eu também não sou obrigada a saber essas coisas. Mas o que acontece? Eles estavam levando, e nem as pessoas, nem a mãe podia pôr a mão nele, porque ele estava morto. Então tinha aquela cerimônia para lavar o defunto, era um negócio muito complicado. E Jesus vai, na pergunta 9, Jesus vai e tocou no caixão. E isso causou um horror. E o texto diz o seguinte: parando os que conduziam. Ele parou e botou a mão lá. Quem em sã consciência ia tocar um caixão? Não ia botar a mão, porque você tinha que ficar lá antes, depois que você tocou. Nossa, aí tem aquelas tradições, aqueles rituais de purificação, e vai para o templo, toma não sei quantos banhos, tem tudo isso porque era impuro. E Jesus foi lá e tocou e disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Jesus não foi lá, não benzeu o corpo, não deu remedinho também, não. Ele deu uma ordem: levanta-te. O jovem estava morto, estava mesmo. Sua mãe estava desolada porque a vida dela não tinha mais chance de dar certo em área nenhuma. Por quê? Ela ia morrer de fome. E, no entanto, Jesus deu uma ordem: jovem, eu te mando, levanta-te. E aqui eu quero só dar um intervalo, porque muitas pessoas acham: oh, porque o fulano é tão bom que ele ressuscita morto. Ah, porque o fulano ressuscita morto, isso aqui. Eu vou falar uma coisa. Eu acho muita sacanagem você pegar um morto que morreu no Senhor, não é esse caso aqui, tá? Mas que uma pessoa que morreu no Senhor, aí você ficar lá chorando para que Deus ressuscite. Então vamos conversar aqui uma coisa. Nós acreditamos que a vida eterna é melhor do que a daqui? Que Jesus diz que está preparando um lugar para nós, então lá vai ser melhor. Então, eu vou dar o exemplo da minha vida. Eu perdi minha mãe há uns 2 anos, tá? E eu fiquei muito triste mesmo porque eu não pude ir para o Brasil para vê-la, então foi muito duro para mim. Mas foi no meio da pandemia, então já viu, né? E eu fiquei muito triste. Porém, eu sei que ela era salva e eu sei aonde ela está. Então, pode ver, Jesus ressuscitou esse jovem porque tinha um propósito, não era só para fazer um showzinho, ele tinha um propósito, que era o quê? O nome dele ser glorificado na vida desse rapaz, porque todo mundo já tinha testado que ele estava morto, e ele precisava cuidar de sua mãe. Então, todos os milagres, gente, de Jesus, ele tem um objetivo específico e para fazer a diferença. Um milagre só para você ficar mais bonitinha não é milagre, é habilidade de alguém, tá? Então, nesse caso, Jesus ele passou por cima dos costumes, tá? Botou a mão no caixão e mandou o menino: eu te mando, levanta-te, tá? E aí, o menino sentou. Você imagina o povo do enterro. Sabe aquela turminha que vai andando atrás? Vocês imaginam, de repente, o menino sentar e começar a falar? Eu acho que não ficou ninguém para ver essa história, só o Lucas que estava lá para ver. Você imagina o povo, porque o morto está falando, tá todo mundo saindo. Tiveram que prender, segurar o Lucas. Ó, você tem que escrever isso aqui para contar. E você imagina se você vê uma cena dessa. E Jesus, o menino estava morto, ele começou a falar e Jesus pegou e entregou para sua mãe. Então, um encontro com Jesus traz até vida em cima daquilo que já está morto. Eu não sei qual é a luta sua hoje, tá? Acho que a sua luta por alguém já morreu, porque, olha, Jesus resolveu o caso de uma viúva que o filho já tinha morrido. Ainda mais no nosso caso, na minha luta, na sua vida, que pode ser um problema assim, um problema enorme, mas ainda há vida. E mesmo que não haja vida, Jesus entra com providência para que o nome dele seja glorificado. Então, o que aconteceu? Jesus restituiu o menino para sua mãe, resolveu o problema daquela mulher. Esse menino veio a morrer depois, ninguém sabe quando, não se fala mais dele. Mas eu creio que ele ficou adulto e cuidou da mãe o tempo todo, e aí ele veio a morrer definitivamente. Só que então nós temos que entender, os milagres de Jesus têm sempre um objetivo para consertar a vida de alguém. Ou é espiritual,
ou no caso, ela precisava do filho, que era a única pessoa que ela tinha. Então, sempre tem um alvo, um objetivo mais nobre. Todos os milagres do Senhor têm um objetivo, tá? Então, pensa bem no que é que você está pedindo para Deus. De repente, você está passando a sua vida pedindo um milagre que, de repente, não vai engrandecer o rei nem nada, vai engrandecer a você. Então, ai, Senhor, quero ganhar na loteria, quero ganhar na loteria porque eu quero ser rico e comprar avião. Não vai, filho, esquece. Esquece, porque o milagre de Deus é para honra e glória dele, ok? E aí, o que aconteceu nisso? E a pergunta 11, por que a fama dele correu por toda a Judéia? E aí vem, e todos ficaram possuídos de temor. Temor não é medo, tá? É respeito. E glorificavam a Deus, dizendo, grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Então, a ver que o milagre já começou a surtir efeito ali, né? E essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Então, o que nós aprendemos hoje? Duas coisas, tá? Nós vimos Jesus curando um menino que estava à morte e logo em seguida ele ressuscitou um que já tinha morrido. Porque para Deus não tem limite, Jesus não tem limite do poder dele. Então, tenha sempre isso em mente, tenha sempre isso em mente. Grandes coisas o Senhor pode fazer na nossa vida, mas para engrandecer o nome dele, tá? Engrandecer o nome dele, para que ele seja adorado, para que ele seja respeitado, para que ele seja reverenciado, só ele. Só ele. Então, não adianta você ficar pedindo um milagre para satisfazer apenas uma necessidade sua do momento. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Então, tenha certeza que quando Deus age, é para valer. Deus pegou o menino morto, entregou ele vivinho na mão da mãe dele, tá bom? Então, que Deus abençoe a nossa vida e a sua. E pensa essa semana, se a sua fé está ao ponto de saber que ele pode curar, prevenir a morte, ou então, pior, levantar alguém que já esteja morto. Então, vamos dizer que a primeira história, o primeiro fato que aconteceu, vamos dizer que é um treino, né? Para você ver que Jesus pode em todas as circunstâncias. O menino do centurião já estava quase morrendo, e ele curou. E depois veio um que já estava morto, e ele curou também, porque nosso Deus é imbatível, o nosso Jesus é imbatível no seu poder. Então, se ele fez isso na vida dessa pessoa, ele pode fazer hoje na minha e na sua. Então, só pensa, o seu problema já está morto, mesmo que esteja morto, Jesus tem poder para restaurar. Então, e pensa bem, até onde vai a sua fé? Recheie a sua mente com os méritos do Senhor. Recheie a sua mente com os milagres. Mantenha na cabeça sempre para você lembrar, no momento oportuno você lembrar, não, Deus já fez isso antes, ele vai fazer comigo de novo. Assim que você vai aumentando a sua fé, estudando, sabendo o que aconteceu, se comparando com as pessoas, nossa, eu sou igual, eu tenho que mudar isso, não, eu tenho que ser mais próximo do outro. Eu não sei qual análise que você vai fazer, mas você precisa rechear a sua mente, o seu coração dos milagres do Senhor, para saber que ele não faz acepção de pessoas. Se ele fez isso um dia, ele vai voltar a fazer. E de repente vai ser agora na sua vez, tá bom? Um beijo grande e até a semana que vem, no próximo